Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo na tua vida, na tua casa, nos seus afazeres, no teu trabalho, na tua caminhada, na tua corrida, aí onde você estiver nesse momento. Eu declaro desde já a paz do Senhor Jesus Cristo. Torna a falar e repito: deixo-lhe a paz, disse Jesus. A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo oferece. A paz que eu dou, ela vem de dentro para fora, ela excede todo entendimento. A paz que Jesus nos dá é uma paz de calmaria, direção divina, é uma paz que dá sabedoria, é uma paz que dá direção e posicionamento, envolve toda a transformação através da paz do Senhor. É essa paz que eu declaro para a tua vida e para a tua casa, que você possa se esforçar para viver verdadeiramente na paz do Senhor. Não queira viver numa falsa sensação de paz, não queira viver numa falsa sensação de que está tudo bem, não queira viver numa falsa sensação de que vou levando, vai indo. Não, viva firme e forte na rocha. A palavra do Senhor vai dizer através do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que sábio é aquele que ouve a palavra do Senhor, guarda e pratica, se assemelha a um homem prudente, e construiu a tua casa sobre a rocha, construiu a sua casa sobre a palavra de Deus, que passou a viver a tua vida junto com a tua casa, vivendo os ensinamentos de Deus, embaixo da palavra de Deus. Através de Provérbios, capítulo 30, versículo 5, vai dizer que a palavra do Senhor é pura e fiel, escudo para aqueles que nele crê. Os que crê no Senhor, ela se torna escudo. Os que não crê, não tem como ela se tornar escudo, porque eu nem confio e não creio, então não tem como algo ter feito na minha vida, sendo que eu nem recebo. Então receba essa paz do Senhor Jesus Cristo e seja a casa firmada na rocha, porque pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir levantes, pode vir afrontos, pode vir tentações, pode vir o que for, mas se você estiver enraizado, firmados com a sua família, com a tua vida, os teus andares, as tuas caminhadas, seja onde for, na rocha, em Cristo Jesus, que é o nosso sustento, é a nossa alegria, é o pão que desceu do céu para nos servir aqui, não tem como você ser abalado e derrubado. A palavra do Senhor vai dizer através de Isaías que armas forjadas contra nós, elas virão, mas não prevalecerão, porque maior é o que está conosco. Aleluia. A paz do Senhor sobre a tua vida nesse domingo abençoado, cheio da graça de Deus, já que o Senhor nos convocou. Eu trato isso como uma convocação divina, direto do céu, Pai Criador de todas as coisas que há nos céus e na terra e todo o universo. Ele que nos libera mais uma chance divina, ele que nos libera mais uma oportunidade. Então, se você acordou, se você deu conta que está de pé, está vivo, esqueça às vezes o que não se resolveu ou o que nem aconteceu, mas lembre de quem te acordou e te permitiu mais um dia para você pensar nisso, naquilo, arquitetar isso, aquilo, cooperando para o bem da parte do Senhor. Mas lembra de quem permitiu acordar antes das coisas começarem, porque se você inverter os valores, pensar no que não aconteceu, no que não veio, no que não surgiu, no que não está se concretizando, você vai esquecer de quem te despertou para mais uma oportunidade. Você esquecendo do principal, da misericórdia, a bondade do Senhor, aleluia, que se diz lá na Lamentações, através do profeta Jeremias, que é as causas de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Você não vai pegar a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, todo dia é um novo de Deus. Mas se você não pegar isso, para você só vai ser mais um dia. Por que só mais um dia e não no novo de Deus? Porque você não reconheceu quem é o novo, quem faz, quem não faz, quem levanta, quem derruba. Você acordou do mesmo jeito que você vem acordando e simplesmente só mais um dia, sem o novo de Deus, porque não reconheceu a misericórdia e a bondade da mão do Senhor, no zelo e no cuidado através do teu despertar. Valorize o despertar, valorize o amanhecer. Valorize mais uma oportunidade rica de estar aqui vivendo, e viva uma vida em Cristo, que aí você conclui todo o propósito do qual tem para a nossa vida, para mim, para a tua vida. Como que eu vivo o propósito de Deus, irmão? No caminho de Jesus Cristo. Mas como que acontece isso? Morrendo. Meu Deus, está falando, irmão, morrendo espiritualmente e nascendo em Cristo novamente. De novo, não pegou, né? A Deus, né? O segundo nascimento, o primeiro nascimento, amém, da água, o segundo do Espírito. É necessário que nasça de novo para viver uma vida em Cristo Jesus, renascendo em Cristo, nascendo novo, né? Vivendo o novo de Deus. Como que eu vivo o novo de Deus? Nascendo em Cristo, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. É necessário que nasça de novo. João 3:5. Vamos resumir, vamos ser mais claros, né? Todos que nascem, né? E todos pecaram, porque do caso do pecado original de Adão e Eva. Então vamos dizer, todos vêm com
o defeito da fábrica desse mundo, ou seja, todos nascem debaixo do pecado, mas não quer dizer que vivam em pecado, mas nascem debaixo do pecado. E para sair fora desse debaixo do pecado, eu trato isso aqui como um defeito de fábrica desse mundo, viver no mundo de pecado, mas vai chegar um ponto que você vai escolher viver nesse mundo, mas não em pecado. É onde acontece o segundo nascimento. Se ainda não aconteceu na sua vida, é tempo, em nome de Jesus. Primeiro nascimento da água, ventre de mulher, ventre da madre. Segundo nascimento do Espírito, nascendo em Cristo, matando a velha criatura e se tornando nova criatura, nascendo em Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado, irmãos. Obrigado por esse momento, papai, poderoso, sim, divino, sim, do qual o Senhor está permitindo aqui, papai, comunicar e ser um porta-voz da tua palavra através do teu Espírito Santo. Fale conosco, seja somente o Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Sim, papai, que eu sumo e o Senhor apareça em todos os momentos, papai. Seja o Senhor falando com a tua igreja, com o teu povo, sempre entregando o melhor para edificação e transformação. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Vou compartilhar uma palavra com os irmãos, está no meu coração desde ontem. Um versículo que o Senhor me levou no livro, uma das cartas de apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, logo no capítulo 2, quero testificar aqui com vocês a respeito do sacrifício que Deus enviou Jesus para fazer por nós, eu falo que o primeiro ponto, por mais que o principal é alcançar a vida eterna depois dessa vida. E como que eu alcanço a vida eterna depois dessa vida? Primeiramente se arrependendo dos meus pecados, para que meus pecados sejam perdoados e eu seja livre e liberto no nome de Jesus. Se não acontecer isso, não adianta eu querer o céu, se eu não for libertado de coisas que tem que ser libertas na minha vida. No céu não entra em pecado. O primeiro ponto do qual Deus enviou Jesus, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, o único que tira o pecado do mundo, no livro de João, logo no capítulo 1. Não tem como nada prosseguir da parte do céu aqui na vida de quem procura ver uma vida com Cristo, se ela não for liberta do pecado dela. O que seria o pecado? Muita gente às vezes trata o pecado como coisas visíveis, A pessoa que bebe, que fuma, que dá trabalho, coisas visíveis, mas tem coisas que não são visíveis, e às vezes a pessoa está ali segurando por dentro e não quer expor. E a palavra do Senhor diz: lança tudo aos pés, lança para fora, aos pés de Jesus, suas súplicas, suas ansiedades, seus problemas, porque Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E muitas vidas ainda não lançaram para fora o que prejudica, o que não edifica, e às vezes continua andando em cima de algo novo, mas com coisas velhas. E a palavra de Deus vai dizer também, através do Evangelho de João, que não tem como Deus derramar vinho novo em odre velho. O novo tem que cair no vinho novo. Se cair vinho novo no odre velho, vai rachar, porque o odre velho não segura a presença do que é novo, aleluia. Não tem como uma vida buscar o novo de Deus e continuar pisando no velho, continuar com hábitos pecaminosos, continuar com a fala pecaminosa, com palavrão, palavras que não edificam. Apóstolo Paulo vai dizer que não sai da tua boca palavra torpe, mas sim palavras que edificam a alma. Aleluia. E eu quero compartilhar um texto com vocês para não esticar muito o vídeo, para que todos possam ver do início ao fim. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Efésios capítulo 2, eu vou ler com vocês do versículo 1 até o versículo 5. Aleluia. E vos vivificou, viver em Cristo. Está aqui como o título da mensagem na minha Bíblia expositora, uma Bíblia muito boa, abençoada, de estudo e expositora, Jimmy Swag. Glória a Deus pela Sociedade Bíblia Cristã. Os caras me abençoaram. Certo dia eu estava aqui, outra hora eu conto esse testemunho para vocês. Amém? E vos vivificou, nos tornou vivo, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Nós, natureza pecaminosa, nossos pais, nossos irmãos, antes de Jesus vir, andávamos nas trevas, andávamos como ovelha perdida, andávamos no pecado, tratando nossos pais, nossos irmãos, antes da vinda de Jesus. E vos vivificou, estando vós vivos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Nos tornou vivo, nós ainda em pecado. Deus mandou Jesus, com nós ainda em trevas. Mesmo assim Deus mandou Jesus para nos salvar, nos resgatar. Amém? Em que outro tempo, outra hora, versículo 2, andaste segundo
o curso desse mundo, andávamos no padrão desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Príncipe da potestade do ar, o príncipe do mundo. Não é o príncipe da paz, o príncipe do mundo, o diabo, Satanás, a potestade, os espíritos caídos, os anjos caídos. Amém? Está dizendo aqui que mesmo nós mortos em pecado, Deus nos tornou vivo, enviando Jesus para nos tirar das trevas, e outrora andávamos totalmente fora do percurso do qual já tinha nos destinado. Amém? Segundo o príncipe da potestade, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aleluia. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andávamos no percurso desse mundo, fora do caminho de Jesus. No espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Hoje Jesus já veio. Uma vida que não vive uma vida em Jesus, que não vive no caminho do qual foi entregue para nos salvar, nos tirar das trevas e trazer para a preciosa luz, Cristo Jesus, ela vive totalmente como um filho desobediente, ou como uma criatura desobediente. Filho você se torna quando você morre para esse mundo, morre para a sua carnalidade e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você se torna filho. Se você ainda não passou por esse processo, você é uma criatura. E se ainda é criatura, vive na desobediência, vive nas trevas, porque Jesus já veio. Então você não tem o porquê andar no percurso desse mundo, seguindo o príncipe das trevas, o príncipe desse mundo, o Satanás, o mundo jaz do maligno. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui, mesmo nós estando em pecado, Deus enviou o teu filho para nos resgatar do pecado. Ou seja, ele mandou a luz, mesmo nós estando em treva. Eis que vem o Cordeiro de Deus, o único que tira o pecado do mundo. E hoje, nos dias de hoje, mesmo com tudo isso que já aconteceu, Jesus já veio, liberou acesso, terra, céu, o véu se rasgou, de cima para baixo, tem vidas que ainda não vivem no caminho de Jesus. E o que não vive no caminho de Jesus, vive nas trevas, vive como os filhos da desobediência, ou que outrora entraram, pisaram, mas se tornaram andar no percurso desse mundo, tranquilo, egocêntrico, massageador, muito eu acho, muito no que eu disse. Não é nada disso, é sobre o que está escrito. Aleluia. Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Antes, Jesus já veio. Ou seja, quem não vive como se Cristo tivesse vindo, nos libertado, nos resgatado, nos perdoado dos nossos pecados, é como se Jesus não veio na tua vida ainda, mesmo você sabendo que ele já veio há 2000 anos atrás, mesmo você sabendo que ele está à direita de Deus. Mas se você é um filho desobediente, se você é uma criatura que não procura viver no caminho dele, é como se ele não tivesse vindo para você, porque já foi feito, o caminho já foi liberado, o caminho já foi inaugurado há 2000 anos atrás. Então uma vida que não vive através desse caminho é como se não tivesse na luz do Espírito, e sim na luz desse mundo, no príncipe das trevas, no percurso desse mundo, e é totalmente fora do que Deus quer para nós. E é muito forte, porque o apóstolo Paulo fala que mesmo nós, destinado ao pecado, nas trevas, morto espiritualmente, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que mandou mesmo assim o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Somos aqui privilegiados de hoje vivermos sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus, do qual nos convenceu do nosso pecado, nos mostrou toda a santa e poderosa justiça através de Cristo Jesus na cruz, sendo que ele foi sem nenhum pecado, sem mancha nenhuma. Ele foi inocentado e mesmo assim foi morto, calado, como uma ovelha vai para o matadouro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia, Isaías 53. Então é muito forte essa mensagem entrar de tal forma, causar ali um efeito na vida de quem está ouvindo, de quem ainda não está em Cristo, para poder viver uma vida no sentido do qual foi aqui colocado para viver. Jesus já veio, o acesso já está liberado, e se você não anda no caminho de Jesus, você anda através do caminho do príncipe da potestade do ar, Satanás. Amém? Não tem como querer a parte do céu, e sendo que você se preocupa mais com as coisas mundanas no curso desse mundo. Aleluia. Versículo 3, entre os quais todos nós também antes dávamos nós nos desejos da carne, fazendo a vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Antes, o apóstolo Paulo falando antes de Jesus vir. Torna e volta a falar, Jesus já veio. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É Cristo Jesus que te aproxima de Deus. Aleluia. E éramos por natureza filhos da ira. Por natureza filhos da ira. Por quê? Nascemos embaixo do pecado. Porque o mundo já tinha se corrompido quando nós nascemos.
Adão e Eva já tinham pecado no jardim do Éden, ninguém mais era inocente, aleluia. Por isso que antes éramos filhos da ira, ou seja, antes de você se tornar filho de Deus, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é da ira, você é desobediente, você é das trevas. Se ainda isso não concluiu na sua vida, você se enquadra nisso. Ô louco, irmão, é verdade, porque isso só apaga da tua vida quando você se arrepende da vida que você leva fora de Jesus, e seus pecados serão perdoados, e a misericórdia de Deus vai te alcançar mediante o seu arrependimento, aleluia. Mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, versículo 1 se repetindo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. A salvação não depende de nenhum esforço nosso. Sabia que a salvação não depende de nada do que você tem, nada do que você é sim sobre o que você vai passar a ser em Cristo Jesus, mediante o teu arrependimento e o teu declarar caboclo, confessando com o teu coração. E você, a partir desse momento, dessa declaração, desse arrependimento, em espírito e em verdade, você passa a ser convencido do Espírito Santo, seus pecados serão perdoados, é tudo em espírito. Por isso que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que carne nenhuma se vangloria. Isso vem dom de Deus, porque foi dom de Deus enviando Jesus na cruz para morrer por mim e por você. E a nossa salvação está na cruz, a partir do momento que você recebe o autor da cruz, da morte da cruz, da crucificação, morte e ressurreição. Através da tua fé nesse plano perfeito, você passa a adquirir a salvação, aleluia, passa a adquirir o passaporte, mediante a tua fé em tudo que foi feito para nós estarmos aqui hoje. Glórias a Deus, é muito forte, irmão, porque no versículo 5 repete o que ele falou no primeiro, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado, nos tornou vivo, estávamos mortos antes dele vir, e mesmo assim ele se entregou por nós, aleluia. E no versículo 5 ele fala, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus nos vivificou em Cristo, Deus nos reacendeu, Deus nos deu luz, Deus nos tornou vivo espiritualmente em Cristo. Fomos enxertados em Cristo. Ele mandou Cristo para os seus, e os seus os negaram. E a partir daquele plano, a partir daquele momento, ali fomos enxertados. Aleluia, ele veio para os judeus, e os seus não o receberam. Gentios, aleluia, glória a Deus. Onde foi o apóstolo Paulo, o seu maior ministério, foi pregando para os gentios. A palavra do Senhor vai dizer através de Atos 9 que Jesus fala que ele foi separado para padecer pregando o evangelho de Cristo no meio dos gentios, aleluia. E eu quero testificar, partilhar com vocês aqui algumas partes que Deus foi falando comigo através do Espírito Santo em cima desse texto. É muito forte, saber que tem até um tema que Deus mandou Jesus para nós, mesmo nós ainda em pecado. Para os dias de hoje tem vida que ainda não aceitaram Jesus, mesmo assim Deus já enviou Jesus para essa vida. Olha que louco, aleluia. Você não tem noção do quanto Deus te ama e o quanto Ele se preocupa com o destino da tua alma, da tua salvação, porque já tem libertação para os seus pecados, por mais sujo que eles sejam, eles vão ficar alvo como a neve. Aleluia. Por que, irmão? Como assim que você está falando? Eu fiz cada coisa. Independente, se você se arrepender, declarando com a tua boca, confessando com o teu coração, a misericórdia de Deus será na tua vida, seus pecados serão perdoados, e Ele não levará mais em conta o tempo perdido, desde que você se arrependa do tempo vivido fora da presença de Deus e passe a viver uma vida com Deus. Aleluia. Ele mandou o teu filho, mesmo você ainda em pecado, mesmo nós ainda morto em pecado, Ele mandou a luz. E a luz refletiu nas trevas, aleluia. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos tirou das trevas e nos colocou na tua preciosa luz, para que carecemos a partir daquele momento da glória de Deus, a buscar a glória de Deus através do Espírito Santo, que não tem como uma luz continuar acesa fora da onde ela foi iluminada, Sois luz desse mundo, mas temos que estar o tempo todo buscando viver uma vida em Cristo, para que a nossa luz, a nossa lamparina, o nosso fogo, a lenha do nosso coração mantenha sempre acesa, para que a gente fique sempre avivado na presença de Cristo. Vivemos do jeito que Cristo quer que vivamos, e nos vivificou. A palavra vai dizer no versículo 1, estando nós mortos ainda em ofensas e em pecado, Cristo vive e reina para sempre, está à direita de Deus, intercede por nós, nosso advogado fiel. Ele vive
E a gente declara que Ele vive, canta, louva, mas por que às vezes não andamos avivados? Porque às vezes declaramos avivamento, venha, venha sobre nós, sendo que Ele já está em nós. Basta às vezes exercitarmos para que seja manifesto o que já está em nós. Venha o teu reino, já está aqui o reino do Senhor através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. É de dentro para fora, então exercita uma vida em Cristo, buscando viver a palavra de Deus, examinar as Escrituras, elas testificam de mim, falam de vida eterna, medita nesse livro dia e noite, né? Se aparte do caminho dos pecadores, não se detém no caminho do ímpio, nem se assenta em roda dos escarnecedores, Salmo 1, ao contrário, medita na lei do Senhor. Aleluia. Então exige muitas coisas de uma vida em Cristo para ela viver uma vida avivada em Cristo. Senão vai viver uma vida mortificada, por mais que declara de boca, por mais que declara de muitas vezes de várias formas, mas às vezes por dentro não está avivado. E a maior prova de uma vida avivada, ela é glorificar o Senhor em todos os tempos. Seja no barco com a tempestade, seja no barco sem tempestade, glorifique ao Senhor. Ele é fiel para terminar tudo que Ele começou na tua vida. Amém? Então esse texto tratou muito comigo a respeito disso, de nós ainda, o nosso defeito de fábrica desse mundo, por nascermos embaixo do pecado, não em pecado, embaixo do mundo pecaminoso, né? Estamos em território inimigo, aqui jaz do maligno, somos peregrinos em terra estrangeira, eu não sou daqui. João 14, do versículo 1 em diante, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai para o Pai preparar uma morada para cada um de nós. Tem casa no céu para mim e para você, desde que nos esforçamos aqui nessa vida. Aleluia. Olha o tema que o Senhor deu para essa mensagem. Deus não esperou nós nos arrependemos para entregar Jesus na cruz para morrer pelo nosso pecado. Ele foi primeiro e nos espera até hoje. Deus não esperou ninguém se arrepender para enviar Jesus. Ele enviou Jesus primeiro, porque Ele sabia, o mundo já estava totalmente ao contrário, já tinha acontecido já o dilúvio em Noé. Por pouco Ele não acabava com tudo de novo. Ele mandou Jesus primeiramente para passar tudo por nós, porque sabíamos que se fosse ao contrário, para nós se arrepender para depois Jesus vir, nunca isso ia acontecer. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele mandou Jesus primeiro e nos espera até hoje. Deus não esperou ninguém se arrepender para enviar Jesus. Ele enviou Jesus para que a partir desse plano perfeito nós nos arrependemos e seremos alcançados pelo perdão, e nossos pecados serão perdoados e seremos libertos. Feridas que às vezes não conseguimos enxergar, do qual só Deus tem o poder para entrar e tocar, desde que você apresenta essa ferida para Ele, emocional, espiritual, psicologicamente. Tem muitas coisas que às vezes a gente passa uma camuflagem, lança aos pés do Senhor. Amém? Ele te esperou e te espera até hoje. Ele se entregou primeiro, né? Aquele que quiser vir após mim, Lucas 9, 23, 24, negue-se a si mesmo, né? Se não houver o arrependimento, se não houver a renúncia, não tem como você ter parte de Cristo Jesus carregando a tua cruz. Se sua cruz está leve, se sua cruz está diferente das outras, não é a cruz de Cristo, não é a cruz do madeiro, não é a cruz do Gólgota, não é a cruz do Jesus da cruz, é outro tipo de cruz. Estranha algumas coisas que não é da parte do céu na tua vida. Não se enalteça com coisas que não tem nada a ver com a cruz nem com a palavra do Senhor. Uma vida que passa a viver uma vida em Cristo, ela vai viver realmente uma vida para o Senhor. Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Antes de Jesus vir, andávamos em trevas, e mesmo assim Ele enviou o teu Filho na cruz para morrer por mim e por você. Que amor é esse, irmãos? Antes dele vir, né, a gente andávamos em trevas, e mesmo assim Ele enviou. Ele espera ansiosamente por vidas que ainda não se dobraram a Cristo, sabia? Quando todo joelho não se dobrar e toda língua não confessará que só o Senhor é Deus, Ele não virá. Então Ele está esperando pela tua vida entregue na mão de Deus através de Jesus. O socorro já veio, o caminho já foi aberto. Isaías declara lá no Antigo Testamento: eis que a voz que clama no deserto abrirá o caminho. E quando pergunta para João Batista quem ele é, se ele é Cristo, se ele é um profeta, ele fala: não, sou a voz que clama no deserto. Assim temos que ser nós, se somos o mensageiro de Deus. O que você é? Eu sou servo do Senhor, sou mensageiro da palavra de Cristo, e estou aqui testificando o que Ele fez na minha vida e que pode fazer na sua. Amém? Muitos ainda vivem no curso desse mundo. Olha que a palavra fala no versículo 2: em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Muitos ainda vivem no curso desse mundo, mesmo estando em Cristo. Mas há uma diferença de eu estar e obedecer, e de eu estar e não obedecer.
Muitas vidas aceitaram Jesus, vivem uma vida frequentadora de templos, de igreja, mas ainda não obedece à palavra de Deus. Por que não obedece à palavra de Deus? Porque não abram a palavra de Deus, as escrituras sagradas, se alimentam somente nos dias de culto, e não tem como você obedecer à palavra de Deus se você não medita nela, só ficar pelo culto de quarta, de domingo, de quinta, de terça, seja qual for o dia do culto na tua igreja racional. Se você não buscar continuar o culto na tua casa, no teu secreto, você vai ser um filho desobediente. Aleluia, é verdade, não tem como. Oséias 4:6, meu povo carece por falta de conhecimento. Amém? Aleluia. E todos pecaram, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3:23.